Esse capítulo inicia enfatizando que naqueles dias não havia rei em Israel. Ora, Deus deveria ser o rei e a sua lei deveria governar a sociedade de Israel. Mas em vez disso, cada um fazia o que achava ser correto. E o resultado estava aí para todo mundo ver. Uma sociedade cheia de competição e de confusão. Você está no canal Bendito e hoje eu vou falar sobre os pecados da tribo de Dan, quando seus membros tentaram melhorar de vida dentro do território de Israel. Vem comigo! Apesar de não ser uma tribo grande, a tribo de Dan recebeu um excelente território quando a terra foi dividida. Só que os danitas não conseguiram derrotar nem expulsar o inimigo do seu território. Por isso, eles cobiçaram as terras de outros e as tomaram com violência, como foi o caso da região de Laís ou Lesem. A tribo de Dan enviou 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espiar a terra e procurar um lugar fácil de conquistar. Então eles foram para os lados da região de Efraim e chegaram à casa de Mica para passarem a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Pode ser que eles tenham reconhecido o sotaque dele, porque ele não falava exatamente como os efraimitas. Quando lhe perguntaram o que um levita fazia na residência de um efraimita, ele lhes disse que Mica o havia contratado como seu sacerdote. Então eles pediram que ele consultasse ao Senhor para saber se eles teriam sucesso em tomar posse da terra alheia. Isso mostra que tempo espiritualmente confuso Israel estava vivendo. E para completar, o levita, aparentemente sem consultar ao Senhor, disse àqueles homens exatamente o que eles queriam ouvir. E assim, aqueles 5 guerreiros partiram em direção à região de Laís. Ali eles encontraram uma cidade próspera que não era ocupada pelos israelitas, mas por uma colônia de sidônios, um grupo que Deus disse que deveria ser expulso da terra de Canaã, mas não pelos danitas. Eles viram que as pessoas ali moravam tranquilas e seguras, não havia governantes na terra e eles não tinham laços com ninguém. Os danitas acreditaram que aquele seria um bom lugar para conquistar e tomar como seu próprio território. Então aqueles 5 guerreiros espias voltaram para a sua região, deram um relatório do que tinham visto e montaram um exército de 600 homens para tomar posse da terra de Laís. Eles estavam tão confiantes no sucesso da conquista que levaram as suas famílias, ou seja, foram embora de mudança. Quando estavam a caminho, pararam em Efraim, na casa de Mica. Enquanto o exército ficou parado na porta junto com o sacerdote levita, os 5 homens que o conheciam invadiram o santuário de Mica e roubaram os deuses e todos os objetos sagrados. Era uma estranha combinação de baixa moral e um forte sentimento religioso. Era como se alguém realmente quisesse estudar a Bíblia e então roubasse muitas Bíblias. O sacerdote levita ficou chocado quando descobriu o que eles haviam feito. Mas os danitas compraram o seu silêncio, oferecendo a ele um novo contrato de trabalho. E uma vez que ele não passava de um mercenário, que estava sempre pronto a aceitar uma melhor oferta, ficou alegre com a proposta e partiu com eles. Eles colocaram suas mulheres e as crianças na frente, que era o lugar mais seguro para o caso de haver um ataque na retaguarda. Quando os danitas estavam a uma certa distância, Mica descobriu que o seu santuário havia sido depenado e que ele não tinha mais deuses nem sacerdote. Ele reuniu os vizinhos e juntos foram atrás dos invasores. Mas de nada adiantou, uma vez que os danitas eram em maior número e eram mais fortes do que Mica e os seus vizinhos, não restou outra alternativa para eles a não ser voltar para casa, derrotados. Ali estava o retrato da insensatez e a infelicidade de uma religião sem o verdadeiro Deus. Mica foi tolo o suficiente para ter um sacerdote que o abandonou. E isso nos lembra como é maravilhoso ter um sumo sacerdote que nunca nos abandonará.
F.B. Meyer escreveu que tudo que pode ser tirado de nós tem a marca e a assinatura do homem. No entanto, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, nunca mudará nem nunca nos abandonará. Até mesmo os nossos pecados e falhas não podem nos separar dele. Os sidônios que habitavam em Laís eram um povo pacífico, que vivia isolado e, como tal, era um alvo perfeito para a tribo guerreira de Dan. Eles tomaram a cidade, mataram seus habitantes e incendiaram tudo. Depois a reconstruíram e, cheios de orgulho, lhe deram o nome de Dan. A tribo de Dan adotou oficialmente a idolatria que começou com Mica. E Jonatas, esse era o nome do sacerdote levita, e depois dele os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan por muitos anos. Tudo começou com uma estranha cadeia de eventos. Um filho roubando o dinheiro da sua mãe e acabou terminando com uma tribo inteira de Israel levada à idolatria estabelecida. Mica não tinha ideia de quão abrangentes seriam os efeitos do seu pecado. Sua idolatria pessoal tornou-se a idolatria de uma tribo inteira, estabelecendo um centro rival de adoração ao tabernáculo, que ainda estava no local ordenado por Deus, em Siló. Mas a situação em Israel piorava a cada dia. Daqui para frente, nós vamos ver que a apostasia degenerava a nação a níveis cada vez mais profundos. O pecado de estupro coletivo na cidade de Gibeá acabou contaminando a tribo de Benjamim e causando uma guerra em Israel. Esse é o assunto do nosso próximo vídeo aqui no canal Bendito. Não perca!